Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui você sabe, hein? Torcemos sem parar. Estamos no CT do Fluminense, mais uma vez, você pode ver aqui ao fundo o Fluminense Futebol Clube, CT Carlos Castilho, e viemos cobrir aqui a entrevista coletiva do David Braz, meu xará, que falou muito bem, ele sempre fala bem, ele sabe, né, se comunicar, se expressar. E a gente perguntou, no caso eu perguntei aqui pelo Antenados na Jogada, a mesma coisa, ou muito parecido que eu perguntei pro Fred, e aliás foi crítica, muita crítica aí da galera do canal que está acompanhando, não só aqui no canal, mas principalmente no Instagram, o fato de eu ter dito que pro Fluminense foi ruim o título do Campeonato Carioca. Não é que foi ruim, mas assim, para a sequência da temporada pode ter prejudicado. E para o Flamengo, pelo contrário, acabou sendo bom, porque escancarou os erros do Flamengo. E aí o Flamengo conseguiu, né, dar essa... Tá subindo de produção, tá consertando ali os seus erros. Fluminense, pelo contrário, ganhou do Flamengo, voltou a jogar mal. Quase foi eliminado pelo Botafogo, por muito pouco naquele gol espírita na Bacia das Almas não foi. Contra pelo Olímpia na Libertadores foi eliminado, a gente sabe. Enfim, não vinha jogando bem, de fato, apesar dos resultados. Alguns no Carioca muito bons, né? Teve aquela boa sequência. Mas aquele jogo contra o Flamengo, aqueles jogos contra o Flamengo, principalmente o segundo, foram quase que assim pontos fora da curva. Depois o Fluminense passou a não jogar bem. Eu perguntei isso para o nosso David Braz, o zagueirão tricolor, e ele falou, você vai ver aí no vídeo a partir de agora, a resposta dele, muito sóbrio. Só que para ele, o Fluminense está ainda jogando bem, fez uma boa partida contra o Santos e foi bem no segundo tempo contra o Vila Nova. Realmente a superação foi válida, mas não dá para aceitar jogar daquela forma no primeiro tempo, como o Fred disse, porque o Vila Nova foi melhor. Não dá para aceitar que o Fluminense seja inferior ao Vila Nova dentro de casa ou em qualquer lugar, também poderia ser lá em Goiás, não interessa, porque o Vila Nova é um time fraco do Campeonato Brasileiro da Série B, que nem é um dos principais, e o Fluminense é hoje um dos melhores elencos, dá para dizer assim, do Brasil, inclusive da própria Série A, obviamente. Então, aí fique a partir de agora com essa resposta do David Braz pra gente aqui, uma longa resposta, a resposta dele mais longa na coletiva, muita coisa ele falou. E outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, pois é, o Fluminense enfrenta amanhã o Internacional. Como é que o Internacional vai se comportar? Como é que o Fluminense vai se comportar diante do Internacional? Ele respondeu isso também na coletiva. Será que o Fluminense vai para cima do Internacional? Será que o Internacional vai ficar na retranca? Será que o Internacional vai para cima e o Fluminense vai ficar mais defensivo? A gente vai ver isso amanhã. O que importa, o que interessa é que o Fluminense precisa jogar bem. E precisa jogar bem mesmo, como jogou no segundo jogo contra o Flamengo. E aí, meu amigo, é o que eu falei. Você me perdoe se você não concordar, tem todo o direito. Mas assim, o Flamengo jogou de uma forma ridícula naquele segundo jogo. O Fluminense tem todos os méritos de ter sido campeão, jogou muita bola, é verdade, tem que jogar, fazer isso mais vezes, não só naquele momento. É como o próprio assessor do Fluminense falou pra gente aqui no vídeo, tá lá no especial do Fluminense campeão carioca. O Flamengo deu talvez 50% naquele jogo, não sei. O Fluminense deu 300%. Não dá para acontecer isso sempre, né? O Fluminense tem que dar sempre 100% para mais em todos os jogos, e não só contra o Flamengo. Fica aí, então agora com as palavras de David Braz. Valeu, antenado? Fala, Xará, tudo bem? E aí, Xará, beleza? Falar de novo com você, David Sharp, pelo Antenados na Jogada. Então, vou te perguntar mais ou menos o que eu perguntei pro Fred na coletiva no último jogo. O Fluminense não vem jogando bem, isso aí é fato, a torcida vem protestando, e isso não é de agora, é de antes, inclusive da final contra o Flamengo. A final contra o Flamengo foi realmente um ponto fora da curva. E aí eu te pergunto, claro, obviamente ter ganhado a final foi maravilhoso para vocês, o Fluminense não era campeão há muito tempo, há 10 anos, e para o Flamengo foi muito ruim. Só que para o Flamengo escancarou erros, abriu uma crise grande lá que acabou meio que o Flamengo vem melhorando, eles vêm progredindo em cima desses erros, dessa crise que gerou. Já no Fluminense, o Fluminense voltou a não jogar bem. Você não acha que pode ter mascarado alguns problemas do time do Fluminense esse título, por melhor que ele tenha sido? Valeu, obrigado. Então, como eu falei aqui agora, cada jogo é uma história, né? A gente fez dois grandes jogos contra o Flamengo, né? E pensando em ser campeão, e quando se joga uma final tem que ser jogado daquela forma, né?
E depois teve a estreia da Sul-Americana, Brasileirão e a Copa do Brasil, que por mais que é importante para a gente, não é a mesma forma de uma final de campeonato. Né? Acho que... E depois daquilo ali a gente teve mudanças, né, na equipe, o desgaste foi muito grande nessas finais, né? A gente já vinha numa sequência muito grande, né? Com a Libertadores, a semifinal contra o Botafogo, depois as finais do Flamengo, então... E aí depois o professor começou a mudar a equipe. Na minha opinião, teve alguns jogos que a gente se comportou bem, uma delas foi o Santos, eu acho que só faltou a vitória naquela partida, faltou o gol na verdade, faltou o gol. Eu tinha falado com vocês, até falei com você mesmo, depois da partida sobre isso. A gente fez um bom jogo naquele dia e só faltou a gente ter feito um gol, quase fizemos com o Fred, no finalzinho da partida. Realmente na Colômbia não fizemos um bom jogo, mas depois de estar 2-0 a gente foi para cima, assim como aconteceu com o Vila Nova, e infelizmente a gente não conseguiu surpreender o adversário. Então, assim, o segundo tempo a gente até melhorou pelo primeiro tempo que a gente fez, mas como a gente não conseguiu o resultado, acabou sendo avaliado uma péssima atuação. Então, e assim vai. E agora com o Vila Nova, um jogo que a gente já esperava que ia ser assim difícil, né? As equipes quando vem jogar contra o Fluminense aqui procura jogar no nosso erro, fechadinho, no contra-ataque, numa bola parada. E infelizmente aconteceu, uma situação que a gente já sabia, que a gente trabalhou, mas é uma situação que a gente não pode deixar que isso nos abale, né? No decorrer do jogo mesmo a gente conversou sobre isso, que a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, porque não tem mais jogo fácil. Eu sei que o torcedor, nós mesmos queremos fazer grandes jogos, vencer, convencendo, mas hoje em dia não está sendo muito fácil você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, o que eu fico feliz dessa partida, na verdade, tem muito mais coisas boas para falar dessa partida do Vila Nova do que coisas ruins. Né? Acho que a superação da equipe de estar 2-0 hoje em dia é muito difícil uma equipe conseguir reagir do jeito que a gente reagiu. Então, essa superação que a gente teve, a volta dos nossos atacantes ter feito gols, né? A gente estava aí um tempo sem fazer gols e os três jogadores de frente fizeram gol. Então, assim, posse de bola, criação, a gente criou, principalmente depois no segundo tempo, enfim. Acho que tem muito mais coisas boas para estar falando, na minha opinião, claro, respeito a opinião de cada um, do nosso torcedor, que torce, que ama o clube, mas acho que a gente vem trabalhando e vem fazendo um aproveitamento muito bom na temporada, né? E a gente que quer conquistar mais título com essa camisa. Acho que se a gente seguir com essa concentração, acreditando no nosso trabalho, a gente pode trazer muito mais alegria para o torcedor.